Eu morava nessa época em Guarapuava, debaixo de muitas manifestações de curas. Eu lembro de um dia que uma pessoa que era de outra igreja, ela me procura e diz: pastor, eu não congrego na sua igreja, mas eu tenho uma vizinha que ela tem ouvido muitos testemunhos de cura, do que Deus está fazendo aqui. E ela queria saber se você não pode orar com ela. Eu falei: claro que posso, é só trazê-la. Falou: seria mais fácil para ela se o senhor fosse na casa dela. Ela tem uma dificuldade de vir para cá. Eu falei: não tem nenhum problema. Eu só preciso que mais gente esteja comigo, além dos daqui, você que é conhecido. Vamos combinar o dia e o horário. E lá fui eu. E eu falei: diga para ela que eu estou cheio de fé, que assim como eu estou vendo Deus curar as pessoas, eu creio por ela. Prepare o terreno, o coração dela. E quando eu cheguei na casa da mulher, 1 ou 2 dias depois, eu entendi por que ela não podia ir à igreja. Essa mulher estava deitada numa cama, paralisada do pescoço para baixo. Ela tinha passado por uma lesão muito séria e ela não movia absolutamente nada para baixo do pescoço. E quando eu vi o estado dela, eu levei um susto. E a gente tem mania de achar que algumas coisas são mais fáceis e outras mais difíceis. A gente, milagre é milagre. Para Deus não tem milagrinho, milagrão. É a gente que cria esse tipo de conceito. Quando Jesus foi levantar um paralítico, depois de dizer: perdoados são os seus pecados, ele pergunta para a audiência: o que é mais fácil? Dizer: perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Eu acho engraçado que ele não pergunta o que é mais difícil. Ele está dizendo: se tiver diferença, são graus de facilidade, não de dificuldade. A perspectiva divina é outra. Mas só de vê-la naquele estado eu assustei. Mas eu falei: já vi Deus fazer muita coisa. Eu preguei para ela e tentei encher o coração dela de fé. Mostrei a sinalização de que Deus queria não só salvar a alma dela, mas curar o corpo dela. E depois de pregar eu falei: eu vou orar com você. Eu falei: independente de você sentir alguma coisa ou não, eu quero que você creia que o poder de Deus vai se manifestar em você. E ela falou: eu creio, pastor. E eu impus as mãos sobre ela, eu bati o pé, eu gritei, eu fiz careta, cara de fé, como a gente chamava na época. Fiz tudo que eu sabia e podia. E quando eu terminei de orar, eu perguntei para ela: você sentiu alguma coisa? Ela falou: não senti nada. Pensa na frustração que me deu. Eu acho que ela viu a minha cara. Ela falou: mas como o senhor disse, a gente não precisa sentir, é só crer. Ela falou: e eu creio. Ela falou: pode ser que amanhã eu acorde e simplesmente levante dessa cama. E eu pensei: essa mulher viu que eu estou tão decepcionado que ela é que está tentando me consolar. Meu chão sumiu. Eu saí daquele lugar bravo com Deus. Eu falei para Deus: eu não vou mais orar pelos enfermos. Eu falei: eu nunca sei quando o senhor está de bom humor, quando não está, quando o senhor vai curar, quando não vai. E se a gente chega dizendo para as pessoas que não sabe se vai acontecer, não ajuda a fé. Se diz que vai acontecer, o senhor não faz, fica ruim também para nós e para o senhor. Eu falei: quer saber, estou fora disso, estou de greve. Não oro mais pelos enfermos. Outro dia alguém falou: isso é jeito de falar com Deus? Eu falei: claro que não é. Mas foi o jeito que eu falei. Eu fiquei mal, aquele dia todo. Dia seguinte eu estava na igreja, fui logo cedo para a oração. Daqui a pouco aquela vizinha chega, que tinha me levado para orar, e disse: pastor, tem alguém aqui querendo ver o senhor. Eu digo: eu estou livre agora, pode trazer. E quando aquela mulher entra andando, a primeira coisa que eu pensei: não pode ser ela. Tem que ser uma irmã gêmea. Era a mulher do dia anterior que só mexia o pescoço. Eu ficava olhando aquilo pensando: isso não está acontecendo, isso são sonhos, não é verdade. Porque as fortalezas de incredulidade em nós são maiores do que nós imaginamos. A mulher entrou, sorriu e falou: pastor, lembra do que eu te disse ontem? Que pode ser que no dia seguinte eu acordasse andando. E eu olho sem acreditar, fico olhando para a vizinha, tipo assim: é ela? Eu disse: claro que é ela. Ela diz: hoje de manhã eu acordei e tudo que eu conseguia fazer era abrir o olho, quase nenhum movimento. Mas a hora que eu percebi, eu estava espreguiçando. E eu levei um susto. Eu vi que tinha um movimento dos braços, eu tinha um movimento das pernas. Eu sentei na cama, tudo parecia normal. Eu desci da cama, eu andei, eu voltava para a cama porque eu não sabia o que fazia. Ela disse: pastor, eu estava tão feliz, empolgado, eu comecei a agradecer a Deus. Mas ela diz: eu não vim aqui
Porque ela falou, e se eu descer e andar, o senhor vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Ela falou, não vim aqui só por causa do que eu te prometi. Às vezes, enquanto eu chorava de alegria, agradecia a Deus naquele quarto, eu ouvi uma voz falar comigo. Eu não entendi muito do que aquela voz falou. Mas aquela voz me dizia, vá e diga ao pastor que orou com você. E essa mulher, eu nem preguei o evangelho para ela. Eu estava tão frustrado. Tirando o que eu tinha feito no início, não insisti, não fiz apelo depois, não continuei nada do que eu deveria ter feito. Eu estava emburrado que Deus não fez na hora o que eu queria. Essa mulher chega com um recado de Deus, de uma voz que ela ouviu dos céus. E ela diz, Deus pediu que você não seja tímido. Ele mandou te lembrar que Ele te deu dom de maravilhas. A pessoa nunca tinha lido a Bíblia. E ela chegou falando desse jeito. Aquela voz pediu para lembrar o Senhor que o Senhor ainda vai ver o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir e até o morto ressuscitar.